E aí, pessoal, tudo bem? Fala aí, amigos de Jesus, Márcio Ferreira aqui falando em mais esse podcast, A Jornada do Discípulo. Como que vocês estão? Tranquilos? Maravilha, né? Episódio 2, iniciando, né? Esse episódio 2. E nós vamos falar hoje, né, nesse episódio 2, sobre o custo, né, de ser um discípulo de Jesus, né? Então Jesus, em um determinado momento ali, a multidão estava o seguindo como sempre, né? Vinha uma grande multidão ali seguindo Jesus, e aí Jesus ele para, né? E ele começa a falar sobre qual é o preço, né? Que o discípulo tem que pagar, né? Para segui-lo, né? Quem pode ser meu discípulo? Ele vai dizer isso, né, de forma bem clara ali, nessa passagem que nós vamos ver hoje, que está em Lucas, capítulo de número 14, do verso 25 ao 35. Nós vamos ver isso aí. Se você quiser, você já pode estar aí abrindo aí a sua Bíblia, né, para acompanhar esse texto aí no seu celular ou na sua Bíblia impressa, né? E é isso, beleza? Nós vamos ver isso aqui. E galera, é o seguinte, ó, vai compartilhando, né, esse podcast aí com todo mundo que você conhece, que precisa estar ouvindo essa palavra, né? E é bênção, ok? Então, vai ter vários episódios desse assunto, né? Chama a Jornada do Discípulo, né? Então a gente observa que Jesus, ele caminhou, né, por 3 anos com 12 homens, né, até com mais depois de 12, né, mas os 12 foram ali os principais, e a gente vê que durante 3 anos ele faz essa jornada aí, ensinando muitas coisas ali, preparando os seus discípulos, né? Então é isso que nós vamos ver aqui nesse podcast chamado A Jornada do Discípulo, né? Vamos ter vários episódios aí falando dessa jornada, dessa caminhada toda, e espero que você seja bastante aí abençoado e venha acrescentar bastante aí na sua vida. Lembrando que a Jesus Friends, né, é um movimento, né, que o objetivo principal é formar discípulos para que eles possam anunciar o evangelho, né, com sabedoria, com conhecimento, né, com inteligência, para todas as pessoas aí, ok? Então, a gente faz isso aí com bastante amor, com bastante carinho, e isso é para você, né, que está aí nos ouvindo, que tenha paciência, né, de nos escutar, de nos acompanhar. Peço até que você vá lá no Insta, lá, se você não segue a gente ainda, né, eu vou deixar o link aqui no vídeo, para que você possa seguir a gente lá no Instagram. E é isso, galera, beleza? Então, nós vamos dar início aqui lendo aqui, fazendo uma leitura aqui desse texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 35, beleza? Então, diz assim a palavra: milhares de pessoas acompanhavam Jesus, então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E ele continua no 27 dizendo: da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Novamente ele fala isso, né? Portanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? No 29, para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar e com 10.000 soldados
poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? No 32, se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. E olha o que ele diz no 33 agora. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo, ok? Então é interessante que nessa passagem aqui, Jesus ele coloca 3 condições principais ali, e ele ressalta depois dessas 3 condições, né, que se não tiver essas 3 condições, não pode ser discípulo dele, né? Ele deixa bem enfatizado essa questão assim, né? Olha, se você não fizer tal, você não pode ser meu discípulo. Se você não deixar tal condição, você não pode ser meu discípulo. Então, a gente nós vamos passar por esses 3 pontos aqui que Jesus coloca e vamos analisar o que ele quis dizer, né, com esses 3 pontos aqui, ok? Então, o primeiro ponto, né, que ele coloca aqui está no versículo 26, onde ele diz, né, se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, a primeira situação que ele coloca aqui de não pode ser meu discípulo se nós damos prioridade, ou seja, amamos os nossos familiares, pai, mãe, e ele coloca uma situação bem dura, né, galera, porque quem mais nós amamos na vida, né? Quem mais a gente ama na vida, né? São geralmente, né, o pai, a mãe, o filho, né? E essas pessoas que a nossa família, né, que está ali conosco. Então, o nosso amor por essas pessoas é muito grande, né? E Jesus ele coloca essa questão. Em outras traduções, tá? Ele diz assim: quem não aborrecer pai, mãe e tal. Então, ele coloca o seguinte: a prioridade, né, do teu amor, o teu primeiro amor tem que ser para mim. Em outras passagens também, né, e até um dos mandamentos, né, quando questionam Jesus acerca de quais são os maiores mandamentos, ele diz isso, né, ele fala, olha, amarás o Senhor teu Deus, né, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Então ele coloca a primeira questão de amar a Deus, né, em primeiro lugar, né, e depois o nosso próximo, né. Então nessa passagem aqui ele coloca ainda um segundo amor, né, que é o amor, o nosso próprio amor, né, quem não se ama, né, quem não gosta de si mesmo, né, quem não se valoriza, não se ama, né. A maioria das pessoas, né, e pessoas saudáveis, né, obviamente se amam, né. E ele coloca até essa condição, né, do nosso amor próprio, né. E ele diz, olha, se vocês amam mais o seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, e se você se ama mais do que a mim, infelizmente, você não pode ser meu seguidor, você não pode ser meu discípulo, porque você não vai dar prioridade para mim quando houver algumas situações. Então o que Jesus está dizendo ali é o seguinte, olha, para você me seguir, você tem que dar total prioridade, a primazia é minha, eu sou o primeiro na sua vida. O amor que você tem, ele é prioritário para mim. E é óbvio, né, galera, que ele não está dizendo que a gente não deve amar o nosso pai, a nossa mãe, pelo contrário, né, nós devemos amar o nosso pai, a nossa mãe, nós devemos amar os nossos irmãos, claro, né, mas o primeiro, né, o primeiro amor, né, a primeira devoção é para ele, né, é para o Senhor, é para Jesus, é isso que ele é isso que ele coloca aqui, né. Então, essa é uma questão, esse é o primeiro ponto, né? Então, o primeiro ponto é eu priorizar Jesus, eu priorizar o meu amor a Ele,
né? E quando eu priorizo e amo mais a Ele, eu vou fazer a sua vontade, eu vou agradá-lo, né? Eu vou executar aquilo que Ele me pede, porque eu o amo em primeiro lugar, né? Então é isso que Jesus coloca nesse ponto, ok? Então ponto 1 é priorizar Ele, priorizar Jesus. O amor tem que ser voltado, nosso amor tem que ser voltado para Ele, Ele tem que ser o primeiro que nós devemos amar. Porque se nós fazemos isso, não importa a circunstância que você esteja, não importa o momento de vida que você esteja passando, ou o que você estiver passando, enfrentando, você vai colocar Ele em primeiro lugar, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que ele coloca, está no versículo 27, e ele fala: da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Então, ele fala: olha, você quer me seguir? Você tem certeza? Você tem certeza que você quer ser meu discípulo e quer me seguir? Então, você tem que sofrer por amor a mim, né? E esse carregar a cruz, né, quando ele usa esse termo de carregar a cruz, ele está falando de sofrimento, né? A crucificação era um ato cruel ali que os romanos, né, faziam com os presos, né, com aquelas pessoas que eles prendiam, né? Eles executavam essas pessoas através da cruz, né? Tanto é que, óbvio, né, que Jesus, ele foi ali crucificado, né? Então, a cruz representa sofrimento, a cruz representa morte, né? E ele está dizendo aqui, olha, se você não carregar a sua cruz, ou seja, se você não sofrer por amor a mim, né, carregando ali a sua cruz, você não pode ser meu discípulo. E a questão aqui é que muitas vezes, né, galera, a gente passa por determinadas situações e a gente acaba sofrendo por amor ao Senhor, né? Então, muitas pessoas falam: quando eu estou com Jesus e sigo Jesus, minha vida é uma maravilha. Claro, é uma maravilha. Mas tem momentos que a gente tem que enfrentar a sociedade, tem que enfrentar, se opor a algumas coisas que a sociedade coloca, né? Se afastar de determinadas situações e convívios, né, que não condiz com aqueles que estão em Cristo. Então, é isso que ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo: olha, vocês precisam carregar a cruz de vocês até o fim, né? Então esse é o custo de ser discípulo. Número 2, né, é você carregar, sofrer por amor a mim. E o terceiro ponto que ele coloca, né, depois desse segundo ponto, ele vai fazer uma analogia, né? Ele fala: olha, você tem que calcular, né? Vocês têm que calcular para ver se vocês de fato vão conseguir chegar até o fim, né? E aí ele coloca duas situações ali, ilustrações, né? Uma de alguém que vai construir e outra de alguém que vai para a guerra para fazer cálculo. Ele fala de calcular, né? Então nós temos que calcular se de fato nós queremos isso mesmo, né? Então é uma decisão que nós tomamos, né? Então o cálculo é o seguinte: eu vou deixar, né, o pecado, vou abandonar aquilo que eu estou fazendo que não é legal, eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de fazer aquilo, eu vou me negar a mim mesmo, né, eu vou renunciar, né, eu vou de fato morrer ali com Cristo e seguir a vontade dele, seguir as Escrituras, né? Ele coloca isso, né? Então, a gente tem que avaliar, né, calcular esse custo, né? Então Jesus ele coloca essa questão de nós calcularmos, né? E por final deste texto que nós lemos, ele vai falar ali o terceiro ponto, que é: assim, portanto, todo aquele que no versículo 33, assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo.
Então ele está dizendo ali uma condição de renúncia, né? Renunciar, né? Tudo, né? Por ele, né? Então renunciar a tudo. Ele falou, olha, se você não se desapegar de bens, não se desapegar de coisas, de pessoas, não se desapegar de todas as situações que te prende, né? Que te prende, que você não consegue ficar sem, que te coloca ali numa situação até de escravidão, né? Você fica, não consigo ficar sem isso, não consigo ficar sem aquilo, não vou me desligar daquilo, não vou perder aquilo outro, não pode ser meu discípulo, ele coloca, né? E eu me lembro de uma passagem do jovem rico, né? Você lembra quando a passagem, né, do jovem rico, deixa eu ver se tem até ali, ó, vai estar em Lucas 18, do 18 ao 30, esse texto, que vai falar ali quando Jesus, né, um jovem rico chega para ele e fala assim, Jesus, olha, eu tenho feito isso, tenho feito todos os mandamentos, tenho obedecido, tenho cumprido tudo, o que mais me falta para ter o reino dos céus, né, andar contigo, né? E aí Jesus fala para ele, olha, te falta ainda uma coisa, vende tudo o que você possui, distribui aos pobres, e aí você pode vir e me seguir tranquilamente. Então Jesus coloca ali para ele a questão, né, dele se desfazer de tudo, né, das suas riquezas. O coração daquela pessoa, né, ele estava apegado à vida que ele tinha de riquezas, né, de fortunas, etc. Então Jesus diz para ele, para esse jovem rico, ó, vai, vende tudo e segue-me. E a gente vê nessa passagem que esse jovem se entristece, né? Ele estava apegado a isso e aí ele acaba virando as costas e indo embora, né? Ou seja, então, eu acho que passou ali pela cabeça de Jesus, olha, não dá para você ser meu discípulo, você está apegado aos seus bens, você está apegado às suas riquezas, né? Ao conforto que você tem. Não dá, você tem que desapegar, né? Tá que nem um LX, né? Desapega, né? Você tem que desapegar para poder me seguir. E é isso, galera. Esse terceiro ponto é de fato a gente se desprender, né? Não estar apegado a nada, né? Estar pronto para ir onde Jesus vai, onde Jesus pede para nós irmos, né? Estar ali desapegado a ponto de nós irmos, né, para onde Ele quiser. Desapegados para fazer o que Ele deseja que a gente faça, né? Então, esses 3 pontos, né, tem um custo, né? Para ser discípulo de Jesus tem um custo. E eu vejo muitas pessoas falando, eu sou discípulo de Jesus, tal, mas analisa bem, né? Você coloca Jesus ali como como prioridade no seu amor, né, do relacionamento, ele é o primeiro na sua vida, né? Eu costumo dizer para minha esposa, né, para Thaís, que eu amo ela, eu amo os meus filhos, mas em primeiro lugar, o meu amor é para com o Senhor. O meu amor, o meu primeiro amor é Deus. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. Em primeiro lugar é o Senhor na minha vida, né? Então, e ela fala a mesma coisa para mim, graças a Deus, né? Ela fala a mesma coisa para mim. Então, galera, e aí, né? Você ama a Deus acima mesmo de todas as coisas, né? Ele é o primeiro na sua vida? Como está essa questão, né? Você está colocando, ama Ele mesmo, mais do que o seu pai, mais do que sua mãe? Tem certeza disso, né? Você tem certeza que você ama mais aí o seu pai, né? A sua mãe, os seus filhos? O Senhor está em primeiro lugar, o seu amor está em primeiro lugar. E aí, né? Você está sofrendo, você está disposto a sofrer por amor a Cristo, pelo nome de Cristo, por Cristo, pelo Evangelho de Cristo? Está disposto a enfrentar, né, a sociedade que vai na contramão aos princípios de Deus, né? Você está disposto a ser ignorado, está disposto a ser julgado, está disposto a ser abandonado por amor a Cristo, né?
Então a gente tem que refletir isso. E outra, né? E aí, você desapegou mesmo, né? Você desapegou de tudo, e se ele pedir para você ir para algum lugar, você vai pregar o evangelho, anunciar o evangelho dele, né? Quanto nós estamos desapegados, né, das nossas coisas? E aí, se ele te pedir, né, se você tem muitos bens, ele te pedir os teus bens, você está disposto a ter uma vida mais simples, né? E deixar algumas coisas para trás, de bens, de valores, para viver uma situação mais simples, para um propósito dele na sua vida? Então é isso que Jesus está dizendo, e ele finaliza ali dizendo, olha, no versículo 34 ele diz, portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para o adubo, será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos, ouvir, ouça, né? Então ele fala, não tem como, né? Você tem que desapegar, né? Realizar essas três condições aí, ter essas três condições, me priorizar, sofrer por mim e se desapegar de tudo por mim. E calcular, você está disposto a seguir mesmo, me seguir? Então Jesus ali, ele sempre, umas 3, 4 vezes, ele coloca essa situação para a multidão, né? Porque a multidão seguia Jesus com o objetivo de ter ali algumas coisas que ele fazia, né? Cura, multiplicação de alimentos, né? Então a multidão ia atrás de Jesus, seguia Jesus por benefícios, benefícios que ele causava, né? Mas eu quero te dizer o seguinte, ele para ali, ele fala, por que vocês estão me seguindo, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês, né? O que é me seguir, o custo de me seguir, o custo de ser um discípulo meu. Eu vou falar agora para vocês qual é o preço que vocês têm que pagar para dizer que é meu discípulo. E aí ele lança essas três condições aí. Maravilha? Beleza, pessoal? Então é o seguinte, esse é o podcast A Jornada do Discípulo e esse é o episódio 2. Compartilha aí com a galera, compartilha com todo mundo, segue a gente lá no Insta, né? E logo a gente vai ter aí novidades, né? Uma novidade muito bacana que nós estamos preparando, acho que talvez mais uns 10 dias aí esteja tudo pronto. E é isso aí, muito obrigado por chegar até aqui, escutar, ter essa paciência. Lembrando que nós temos o objetivo de anunciar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso, beleza? Comenta, compartilha e até o próximo podcast Jesus Friends.